Em uma mansão silenciosa, um homem rico e bonito demais enfrentava a mais cruel das rejeições. 23 profissionais o abandonaram, não por medo da doença, mas por causa do que viam por fora. Quando tudo parecia perdido, uma figura invisível atravessou a linha que ninguém ousava cruzar. O que ela fez mudou o rumo da história, e também o coração dele. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando, o ar de São Paulo nunca foi um problema para Arthur. Ao contrário, ele o respirava como quem absorve o próprio poder. Alto, com uma postura que desafiava a gravidade e um olhar cortante capaz de desarmar qualquer um, Arthur de Medeiros era a personificação do sucesso. Sua voz, grave e firme, ecoava em salas de reunião onde fortunas eram feitas e desfeitas com um aceno de sua mão. Durante anos ele construiu um império que se estendia por diversos setores, acumulando não apenas riqueza, mas um prestígio que o precedia em qualquer ambiente. Cercado por tudo que o dinheiro podia comprar, carros de luxo, mansões com vistas deslumbrantes, obras de arte inestimáveis, Arthur vivia em um pedestal de admiração e respeito. Ele era o tipo de homem que parava um ambiente sem dizer palavra, e as pessoas se calavam para ouvir o que ele tinha a dizer, mesmo que fosse apenas um silêncio eloquente. Mas a vida, com sua ironia cruel, não o preparou para o instante em que o corpo, seu fiel escudeiro, o traiu. Aconteceu numa manhã de terça-feira, durante sua corrida matinal habitual no Parque do Ibirapuera. O sol mal despontava, e Arthur sentia a energia pulsando em suas veias, como sempre. De repente, uma pontada aguda na cabeça, seguida de um formigamento que subiu pelo braço direito e se espalhou como um veneno. O chão veio ao seu encontro com uma violência inesperada. Um colapso repentino no meio de uma simples corrida foi o suficiente para desmontar tudo o que ele era. A força que movia montanhas, a fala que comandava impérios, a independência que o definia. O diagnóstico veio como um golpe brutal, palavras frias proferidas em um quarto de hospital que cheirava a desinfetante e desespero. Um acidente vascular cerebral. A metade direita do corpo já não obedecia, um peso morto que se recusava a responder aos comandos de sua mente. A fala, antes tão precisa e impactante, agora se arrastava, um emaranhado de sons incompreensíveis, como uma corda rompida tentando ser remendada. Em poucos dias, Arthur de Medeiros, o símbolo de admiração, o homem de aço, transformou-se em uma figura de compaixão forçada. Os olhares mudaram. Antes viam nele um titã, agora é apenas um fardo. A queda foi vertiginosa. As visitas, antes constantes e repletas de bajulação, rarearam até sumir por completo. Os convites para eventos sociais, antes incessantes, cessaram como se ele nunca tivesse existido. O mundo que ele dominava parecia ter virado as costas, deixando-o entregue à solidão do seu novo estado. Quando finalmente pôde voltar para casa, a equipe médica sugeriu acompanhamento intensivo, alimentação assistida, banho, exercícios de reabilitação, vigilância constante. A necessidade era óbvia, mas a realidade se impôs com uma crueldade inesperada. Ninguém ficava. Uma cuidadora, depois 2, depois 3. 23 ao todo. Todas recusaram continuar após o primeiro contato, ou no máximo, após uma semana. A razão era sempre vaga, um eufemismo polido para um desconforto que elas não sabiam expressar. Não me sinto à vontade. Excede meus limites éticos. O ambiente é inapropriado para mim. Mas a verdade essa sussurrava pelos corredores da mansão, ecoando nos cômodos vazios. Ele era bonito demais. Mesmo fragilizado com o corpo traído e a fala arrastada, seu rosto conservava traços firmes, a pele cuidada, o olhar marcante. E era isso, ironicamente, que afastava quem deveria estar ali para cuidar. A beleza que o elevara a um patamar de intocável, agora o isolava ainda mais, tornando-o um objeto de desejo velado e por isso de fuga. Sentado em sua cadeira de rodas, calado, isolado em seu próprio silêncio, Arthur sentia o orgulho que o ergueu durante a vida, agora o esmagar. O corpo, antes um templo de força, era agora um cárcere. A beleza, antes um trunfo, tornara-se um castigo. A solidão,
sua única companhia constante, um eco doloroso de tudo o que ele havia perdido. Ele observava o ir e vir das cuidadoras, o desespero crescente nos olhos de sua secretária, a resignação silenciosa dos poucos empregados que restavam. A esperança se esvaía a cada porta que se fechava, até que uma presença silenciosa começou a ocupar o espaço onde antes só havia ausência. Era Clara, a faxineira. Uma mulher comum, de passos leves e quase inaudíveis, roupas simples que não chamavam atenção e mãos calejadas pelo trabalho. Ela entrava cedo, antes do sol, limpava os cantos que ninguém notava, os detalhes esquecidos, e saía sem alarde como uma sombra. Mas Clara via. Ela escutava o silêncio pesado que Arthur carregava, os barulhos ausentes de uma vida que antes era vibrante, os gestos não feitos que gritavam por ajuda. Ela não via o homem poderoso, nem o homem debilitado. Via apenas um ser humano. Foi numa manhã cinzenta, após mais uma cuidadora deixar o trabalho com a desculpa esfarrapada de sempre, que tudo começou a mudar. Arthur estava no jardim, a cabeça baixa, o olhar perdido no vazio. Clara se aproximou, os olhos firmes, sem o menor sinal de medo ou hesitação. Suas palavras cortaram o ar como um bisturi, diretas e sem rodeios. Se ninguém vê além do corpo, então não estão cuidando, estão fugindo. Arthur ergueu o olhar surpreso pela ousadia. Ela continuou, a voz calma, mas carregada de uma convicção inabalável. Eu posso ajudar. Não quero salário extra, não quero promessas, só respeito. O primeiro banho foi um momento de extrema timidez para Arthur. Ele, o homem que nunca se sentira vulnerável, estava ali, exposto, dependente. Clara explicou cada gesto antes de fazê-lo, pedindo permissão com o olhar, com um toque suave no ombro. Ele, envergonhado, quase não respirava, temendo o julgamento, a repulsa. Mas quando a água morna tocou sua pele, guiada pelas mãos firmes e cuidadosas de Clara, algo nele derreteu. Não era a água, era a intenção por trás dela. Pela primeira vez em meses, alguém o tocava como pessoa, não como um fardo, não como um objeto de pena ou de desejo. Era um toque de dignidade, de cuidado genuíno. Com o tempo, Clara trouxe livros, músicas que ele não ouvia há anos e perguntas difíceis que o forçavam a pensar, a se comunicar além das palavras. Ele respondia com o que podia, um sorriso torto que quase não se formava, um piscar de olhos que carregava 1000 significados, uma palavra arrastada que saía com esforço. Mas o que mais dizia vinha do olhar, um olhar que dia após dia ganhava um brilho novo, um olhar de quem estava voltando à vida, de quem estava sendo redescoberto. Clara nunca o tratou como coitado, nunca o diminuiu. Ela olhava para ele, para a alma por trás do corpo debilitado, e dizia com uma simplicidade poderosa: "Você não é seu corpo." E Arthur, pela primeira vez em muito tempo, acreditava. Acreditava nela. Acreditava em si mesmo novamente. A mansão, antes um mausoléu de silêncio e desespero, começou a respirar um novo ar, um sopro de vida que vinha dos cantos mais inesperados. Clara não era apenas uma cuidadora, ela era uma catalisadora. Seus dias eram uma coreografia de gestos suaves e palavras ponderadas. Ela não se limitava a seguir um roteiro médico. Enquanto ajudava Arthur com a fisioterapia, ela falava sobre o mundo lá fora, sobre as notícias do dia, sobre livros que havia lido e que ele, em sua vida anterior, jamais teria tocado. Ela trazia a vida para dentro daquelas paredes, não como uma distração, mas como uma parte essencial do processo de cura. Arthur, antes tão acostumado a comandar e a ser servido, encontrava-se em uma posição de vulnerabilidade que o forçava a uma humildade inédita. Ele observava Clara com uma curiosidade crescente. Ela não tinha a sofisticação das mulheres que frequentavam seu círculo social, nem a ambição velada das que se aproximavam dele por interesse. Clara era autêntica, despretensiosa, e essa simplicidade era, para Arthur, um bálsamo para a alma ferida. Ela o estimulava com jogos de palavras, com desafios de memória, com conversas que o obrigavam a buscar as palavras perdidas, a reconstruir as frases que pareciam desmoronar em sua boca. Foi então que aconteceu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas que para Arthur foi um terremoto interno.
Um dedo da mão direita, antes inerte, se mexeu. Um tremor sutil, um sinal de vida. Clara estava ao seu lado, lendo um trecho de um poema, e ele tentou apontar para uma palavra. O dedo se moveu. Ela notou e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Você viu, Arthur? Um pequeno passo, mas um grande começo. Aquele sorriso, desprovido de pena, cheio de incentivo, valia mais do que qualquer fortuna. Aquele pequeno movimento foi o estopim. Aos poucos, a conexão entre mente e corpo começou a se restabelecer. Primeiro, um sorriso tímido que se formava com mais facilidade. Depois, um piscar de olhos que respondia a perguntas complexas. E então, as palavras. Elas ainda se arrastavam, como pedras rolando morro abaixo, mas eram inteligíveis. Água, sim, não, obrigado. Cada som era uma vitória, cada sílaba uma conquista. Clara celebrava cada uma delas com a mesma intensidade, como se fossem os primeiros passos de uma criança. Ela o encorajava a tentar mais, a não desistir, a não se envergonhar dos tropeços. Você não é seu corpo, ela repetia, e ele, pela primeira vez, sentia-se descolado daquela imagem de fragilidade que o espelho lhe devolvia. Ele era mais do que seu corpo, era sua mente, seu espírito, sua capacidade de sentir e de se conectar. A reabilitação se intensificou. Com a ajuda de Clara, Arthur começou a dar os primeiros passos. Primeiro com apoio, depois arrastando os pés e então um passo e outro. A cada avanço, a cada sessão de fisioterapia improvisada no jardim, a cada palavra que saía mais clara, uma nova força nascia dentro dele. Ele estava voltando a andar, a falar, a ser independente. Aquele homem que parava um ambiente sem dizer palavra estava lentamente recuperando sua voz e seu movimento. Mas com a recuperação física veio um medo avassalador, um pavor que o consumia por dentro, o medo de perdê-la. Clara havia se tornado a âncora de sua existência, a única pessoa que o via além da aparência, além do dinheiro, além da doença. Ela havia curado não apenas seu corpo, mas sua alma, seu orgulho ferido. A ideia de que, ao não precisar mais dos cuidados dela, perderia também a única presença, que fazia seus dias terem cor, que dava sentido à sua luta, era insuportável. Ele havia se acostumado à sua voz suave, ao seu toque gentil, ao seu olhar que o compreendia sem palavras. Ele havia se tornado dependente de sua presença, de sua essência. Foi nesse ponto que a mente de Arthur, acostumada a estratégias e manipulações no mundo dos negócios, concebeu uma nova e perigosa tática. Ele começou a esconder sua recuperação. Fingia fraqueza, fingia que ainda precisava dela. Não por maldade, não por um desejo de enganar no sentido cruel da palavra, mas por um medo irracional de que a verdade o deixasse novamente sozinho. Quando Clara não estava por perto, ele se arriscava a dar alguns passos mais firmes, a pronunciar algumas frases com mais clareza. Mas no instante em que ela se aproximava, ele voltava à sua persona de convalescente, arrastando os pés, balbuciando as palavras. Clara, em sua dedicação, notava os pequenos milagres, mas atribuía a lentidão da recuperação à complexidade do caso. Ela celebrava cada pequena vitória, sem desconfiar que Arthur estava guardando as maiores para si. Ele observava a preocupação em seus olhos, a paciência em seus gestos, e uma pontada de culpa o atingia, mas o medo de perdê-la era maior. Ele a queria perto, a qualquer custo. Queria que ela continuasse a ser a luz em seus dias cinzentos. E assim, o homem que havia perdido tudo e encontrado a redenção em uma faxineira, agora se via preso em sua própria teia de mentiras, uma teia construída com o fio tênue do medo e da dependência emocional. Ele não sabia que a verdade, como sempre, tinha o seu próprio tempo para vir à tona, e que quando viesse poderia desmoronar tudo o que ele havia construído com tanto esforço. A rotina de mentiras de Arthur era uma dança delicada, um balé de dissimulação que ele executava com uma perfeição quase dolorosa. Ele se tornara um ator em sua própria vida, ensaiando cada tropeço, cada palavra arrastada, cada suspiro de aparente esforço. Clara, com sua natureza observadora e sua intuição aguçada, começou a notar as inconsistências. Pequenos detalhes quase imperceptíveis, que não se encaixavam na narrativa da recuperação lenta.
Um brilho diferente nos olhos quando ele pensava que ela não estava olhando. Uma agilidade momentânea ao pegar um objeto, um tom de voz que parecia mais firme por um instante. Ela descartava as observações como cansaço ou excesso de otimismo, mas as sementes da dúvida estavam plantadas. A mansão, com seus vastos jardins e corredores silenciosos, era o palco perfeito para o segredo de Arthur. Ele aproveitava os momentos em que Clara estava ocupada com outras tarefas ou em seu horário de descanso para praticar. Andava pelo jardim, primeiro com dificuldade, depois com passos mais firmes e confiantes. Falava sozinho, testando a fluidez das palavras, a entonação, a velocidade. Ele se sentia um prisioneiro de sua própria farsa, mas a ideia de perder Clara era um tormento ainda maior. Ele a via como sua salvadora, a única pessoa que o havia resgatado do abismo da solidão e do desespero. E de alguma forma distorcida, acreditava que mantê-la ali sob o pretexto de sua necessidade era uma forma de protegê-la também, de mantê-la em sua vida. Um dia, o destino, ou talvez a própria verdade, decidiu intervir. Clara havia saído para resolver um assunto pessoal, e Arthur, sentindo-se mais forte e confiante do que nunca, decidiu aproveitar a liberdade. Ele caminhava pelo jardim, sem o apoio da bengala, a passos firmes e decididos. O sol da tarde aquecia sua pele, e o vento em seu rosto trazia uma sensação de renascimento. Ele respirava fundo, sentindo o corpo responder, a mente clara, as palavras fluindo sem esforço. Era um momento de pura euforia, de liberdade reconquistada. Ele sorriu, um sorriso amplo e genuíno, algo que Clara raramente via. No entanto, Clara havia voltado mais cedo do que o esperado. Ela entrou pela porta dos fundos, silenciosa como sempre, e caminhou em direção ao jardim para verificar se Arthur estava bem. Foi então que ela o viu. Não o homem fragilizado que ela cuidava há meses, mas o homem que ele havia sido antes do colapso, ou talvez uma versão ainda mais forte dele. Ele estava andando sozinho, ereto, a postura impecável, o olhar fixo no horizonte. Forte e estável, completamente independente, o coração de Clara deu um salto, não de alegria pela recuperação completa, mas de uma dor aguda e inesperada. A cena se desenrolou diante de seus olhos como um filme em câmera lenta. Cada passo de Arthur era uma facada em sua confiança. A verdade que ela havia sentido sussurrar em sua intuição agora gritava em sua mente. Ele a havia enganado. Ele havia fingido. Ela sentiu-se traída. Não por ter sido enganada sobre a extensão de sua recuperação, afinal a melhora era o que ela mais desejava, mas por ter sido mantida em uma mentira. A confiança, construída com tanto esforço, com tanta dedicação, desmoronou em um instante. As horas de cuidado, as conversas profundas, os momentos de vulnerabilidade compartilhada, tudo parecia agora tingido pela sombra da dissimulação. A imagem de Arthur, o homem que ela havia curado, se distorceu em sua mente, revelando um manipulador. Sem fazer barulho, Clara recuou seu rosto pálido, os olhos marejados. Ela não queria confrontá-lo, não naquele momento. A dor era profunda demais, a decepção avassaladora. Ela foi para seu quarto, arrumou suas poucas coisas em uma mala simples e escreveu um bilhete curto, deixando-o sobre a mesa da cozinha. Sem olhar para trás, sem uma palavra de despedida, ela saiu da mansão que havia se tornado seu lar e seu projeto de vida. Arthur, alheio à descoberta, continuou sua caminhada, sentindo-se vitorioso. Quando finalmente entrou na casa, a ausência de Clara foi a primeira coisa que notou. Um silêncio diferente, mais pesado. Ele chamou por ela, mas não houve resposta. Foi até a cozinha e viu o bilhete. A caligrafia de Clara, tão familiar, agora parecia fria e distante. Ele leu as poucas palavras e o mundo desabou sobre ele novamente. Eu vi você. Não posso ficar onde a verdade é escondida. O pânico tomou conta de Arthur. Ele tentou correr, explicar, gritar, mas as palavras, que ele havia treinado para fluir com facilidade, agora se engasgavam em sua garganta. Ele correu para a porta, para o portão, mas ela já havia ido. A solidão voltou, agora mais pesada que antes, carregada não apenas pela ausência, mas pela culpa. Ele havia conseguido o que mais temia, perdê-la. E a ironia era cruel. Ele a perdeu justamente quando havia se recuperado,
quando não precisava mais fingir. O silêncio que antes era um refúgio, agora era um tormento, um lembrete constante de sua própria falha. A mansão, mais uma vez, tornou-se um mausoléu, mas desta vez a culpa era inteiramente dele. O bilhete de Clara, com suas poucas e cortantes palavras, queimava nas mãos de Arthur como brasa viva. Eu vi você. Não posso ficar onde a verdade é escondida. Cada letra parecia um martelo golpeando seu peito. O pânico inicial deu lugar a um vazio gélido. Ele a havia perdido. A única pessoa que o havia visto por inteiro, que o havia amado sem máscaras, agora o abandonava por causa de sua própria covardia. A mansão, antes preenchida pela presença suave e pela voz calma de Clara, agora ecoava um silêncio ensurdecedor, um testemunho de sua solidão autoimposta. Arthur tentou racionalizar, justificar-se, dizer a si mesmo que era por medo de perdê-la, que era um ato de desespero, não de maldade. Mas a verdade era mais dura. Ele havia traído a confiança de alguém que o havia tirado do fundo do poço. A imagem de Clara, com seu olhar firme e sua dignidade inabalável, não saía de sua mente. Ele a via em cada canto da casa, em cada objeto que ela havia tocado, em cada livro que ela havia lido para ele. A ausência dela era um buraco negro que sugava toda a luz. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Arthur, agora fisicamente recuperado, mas emocionalmente em frangalhos, tentou retomar sua vida. Voltou a andar com firmeza, a falar com clareza, mas a força que ele havia recuperado parecia vazia. O império que ele havia construído, antes sua maior glória, agora parecia insignificante. O dinheiro que antes tudo comprava era inútil para trazer Clara de volta. Ele tentou encontrá-la. Ligou para a agência de cuidadores que a havia indicado, mas Clara não era uma cuidadora profissional. Ela era a faxineira. Ninguém sabia seu endereço, seu telefone, nada além de um nome e o fato de que ela vinha de uma comunidade simples na periferia. Ele enviou seus funcionários para procurá-la, ofereceu recompensas, mas Clara parecia ter desaparecido no ar, como se nunca tivesse existido. A cada porta que se fechava, a cada pista que não levava a lugar nenhum, a culpa de Arthur se aprofundava. A ausência de Clara revelou uma verdade ainda mais dolorosa para Arthur. Ele não estava apenas dependente dela para sua recuperação física, mas para sua própria sanidade. Ela havia sido sua bússola moral, seu espelho, a única pessoa que o forçara a encarar suas fraquezas e a buscar sua melhor versão. Sem ela, ele se sentia perdido, à deriva em um mar de arrependimento. Ele tentou voltar ao trabalho, mas a paixão havia sumido. As reuniões pareciam vazias, as negociações sem sentido. O brilho em seus olhos, que antes era de ambição, agora era de melancolia. Seus sócios e funcionários notavam a mudança. O homem de aço estava de volta, mas havia algo quebrado dentro dele. Ele estava funcional, mas não estava inteiro. Uma noite, Arthur estava em seu escritório, cercado por pilhas de documentos e relatórios, mas sua mente estava longe. Ele olhava para a janela, para as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte, e sentia-se mais sozinho do que nunca. Aquele era o auge de sua vida, o ponto onde ele deveria estar celebrando sua recuperação e seu retorno, mas tudo o que sentia era um vazio excruciante. Foi então que ele se lembrou das palavras de Clara, as que ela havia dito no dia em que o confrontou pela primeira vez, as que ele havia ignorado em sua cegueira. Se ninguém vê além do corpo, então não estão cuidando, estão fugindo. E agora ele percebia. Ele mesmo havia fugido da verdade sobre si mesmo, da verdade sobre a importância dela em sua vida. Ele havia se escondido atrás de uma mentira, e essa mentira o havia custado a única coisa que realmente importava. A beleza que o afastou de tantos, que o isolou em seu pedestal, foi também a razão pela qual ele precisou ser salvo. E só alguém que nunca se deixou cegar por ela como Clara poderia ter cumprido esse papel. Mas ele havia estragado tudo. Arthur sabia que precisava mudar. Não apenas por Clara, mas por si mesmo. Ele precisava aprender a se ver por inteiro, como ela o via, a encarar as verdades que ele havia escondido, não apenas dela, mas de si mesmo. Aquele que um dia foi recusado por 23 cuidadoras por ser bonito demais, foi enfim curado.
Não só pela faxineira que o viu além da aparência, mas pela mulher que o obrigou a encarar a própria alma. E agora, ele precisava encontrar essa mulher. Não para que ela o curasse novamente, mas para que ele pudesse provar a ela que havia aprendido a lição, que ele estava disposto a ser o homem que ela o ajudou a se tornar. A busca por Clara não era mais apenas por sua presença, mas por sua própria redenção. Arthur sabia que a busca por Clara não poderia ser conduzida pelos métodos convencionais a que estava acostumado. Agências de detetives, recompensas e ordens dadas a seus funcionários eram inúteis. Clara não era um ativo a ser rastreado em um banco de dados. Ela era uma alma que havia se afastado, e a única maneira de encontrá-la seria pisando no mesmo chão que ela, respirando o mesmo ar de sua realidade. Ele precisava ir para a periferia, para o mundo que ela representava, e que ele, em sua vida anterior, sequer imaginava existir. A ideia de deixar a segurança de sua mansão e mergulhar em um ambiente tão diferente do seu era, para o antigo Arthur, impensável. Mas o novo Arthur, moldado pela dor da perda e pela humildade forçada, estava disposto a tudo. Ele vestiu roupas simples, deixou o carro de luxo na garagem e pegou um táxi até o ponto final de uma linha de ônibus que, segundo as poucas informações que tinha, levava àquela região. A jornada foi um choque para seus sentidos. O cheiro de fumaça e comida de rua, o barulho constante de vozes, música e motores, a aglomeração de pessoas com vidas tão diferentes da sua. Ele se sentia um peixe fora d'água, um alienígena em seu próprio país. Mas ao invés do desprezo ou do medo que ele poderia ter sentido antes, havia apenas uma curiosidade humilde e uma determinação férrea. Ele observava os rostos, as crianças brincando na rua de terra, as conversas animadas nas portas das casas simples. Era o mundo de Clara, e ele precisava entendê-lo para entendê-la. Ele começou sua busca de forma quase ingênua. Parava em pequenos comércios, perguntava por uma mulher chamada Clara, que trabalhava como faxineira e cuidadora. As respostas eram sempre as mesmas. Clara, tem muitas Claras por aqui, moço. Ele descrevia-a, falava de sua gentileza, de seu sorriso. Algumas pessoas o olhavam com desconfiança, outras com pena, mas ninguém parecia ter a informação que ele precisava. Os dias se transformaram em semanas. Arthur passava suas manhãs e tardes na periferia, caminhando por ruas empoeiradas, entrando em botecos e padarias, sentando-se em praças, observando. Ele aprendeu a comer a comida local, a cumprimentar as pessoas com um bom dia sincero, a ouvir as histórias dos moradores. Ele, o homem que antes só falava de negócios e lucros, agora ouvia sobre a luta diária pela sobrevivência, sobre a solidariedade entre vizinhos, sobre a alegria encontrada nas pequenas coisas. A cada porta que batia, a cada não que recebia, a esperança diminuía, mas a determinação de Arthur só aumentava. Ele não estava apenas procurando Clara, estava se encontrando. As camadas de arrogância e autoimportância que o cobriam há décadas começavam a se desfazer, revelando um homem mais vulnerável, mais empático, mais humano. Ele percebeu que a beleza que o havia isolado era uma barreira, não um escudo, e que a verdadeira beleza de Clara estava em sua simplicidade, em sua capacidade de ver além das aparências, algo que ele, ironicamente, só estava começando a aprender. Em uma tarde quente, enquanto descansava em um banco de praça, Arthur ouviu uma conversa entre duas senhoras. Elas falavam sobre uma Clara, uma moça que havia cuidado de um senhor rico e que, de repente, havia voltado para a comunidade, mas estava diferente, mais reclusa. O coração de Arthur disparou. Ele se aproximou com a voz embargada e perguntou mais detalhes. As senhoras, desconfiadas a princípio, suavizaram-se ao ver a genuína angústia em seus olhos. Elas apontaram para uma rua estreita, cheia de casas coloridas e simples, e disseram: "Ela mora lá naquela casa azul, no final da rua." Arthur sentiu o ar faltar em seus pulmões. Aquele era o momento. A casa azul, modesta e com um pequeno jardim bem cuidado, era a antítese de sua mansão. Ele caminhou lentamente, cada passo carregado de anos de arrependimento e uma nova esperança. A verdade estava ali, a poucos metros, e ele precisava encará-la não apenas para encontrar Clara, mas para se redimir. Ele levantou a mão para bater na porta.
o coração batendo forte, sem saber se a mulher que o havia curado o perdoaria ou se o silêncio da porta seria a sua condenação final. A mão de Arthur pairou sobre a porta azul, hesitando. O som de seu próprio coração parecia ensurdecedor no silêncio daquela rua. Ele, o homem que comandava impérios com um aceno de mão, agora tremia diante de uma simples porta de madeira. Finalmente, com um suspiro que carregava o peso de meses de arrependimento, ele bateu. Uma batida suave, quase um sussurro, mas que ecoou como um trovão em seus ouvidos. A porta se abriu lentamente, revelando Clara. Seus olhos, antes tão calorosos e acolhedores, agora carregavam uma mistura de surpresa e uma dor recém-descoberta. Ela estava mais magra, talvez, e havia uma sombra de cansaço sob seus olhos, mas sua postura ainda era de uma dignidade inabalável. Ela o olhou de cima a baixo e Arthur percebeu o contraste. Ele não estava mais vestido em seus ternos impecáveis, mas em roupas simples e desbotadas, o cabelo um pouco despenteado, o rosto marcado pelo sol e pela preocupação. Era o homem que ela havia ajudado a se levantar, mas também o homem que a havia enganado. Arthur, ela murmurou, a voz quase inaudível, como se não pudesse acreditar no que via. Clara, ele respondeu, a voz embargada pela emoção. Eu precisava te encontrar. Eu vim te pedir perdão. Ele deu um passo à frente, mas parou, respeitando a barreira invisível que ela havia erguido. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Eu te enganei, te traí, e não há desculpa para isso. Eu estava com tanto medo de te perder, de voltar a ser o que eu era antes de você, que eu me tornei algo pior. Os olhos de Clara se estreitaram ligeiramente, e Arthur viu um lampejo de raiva misturado com a mágoa. Você me fez de tola, Arthur. Eu confiei em você. Eu me dediquei a você. E você me usou. Eu sei, ele disse, sua voz quase um lamento. E essa é a verdade mais dolorosa de todas. Eu não percebi o quanto eu dependia de você. Não apenas para a minha recuperação física, mas para a minha alma. Quando você se foi, eu percebi que perdi a única coisa que realmente importava. Eu procurei por você em todos os lugares, Clara. Eu vim para o seu mundo, eu tentei entender, e eu entendi. Eu entendi que eu era um tolo cego, preso na minha própria torre de vidro. Ele fez uma pausa, respirando fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam vir. Eu não vim aqui para te pedir para voltar, Clara. Eu vim para te dizer que eu mudei, que a sua partida me forçou a encarar quem eu realmente sou e quem eu preciso ser. Eu não sou mais o homem que você cuidou por obrigação, nem o homem que te enganou. Eu sou um homem que está tentando ser digno da sua confiança, mesmo que eu nunca mais a tenha de volta. Eu só precisava que você soubesse disso. Que você me curou de uma forma que eu nunca imaginei, e que eu sou grato por cada momento, mesmo os que me doeram depois. Clara permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nos dele, como se tentasse ler cada fibra de sua alma. Ele não desviou o olhar, oferecendo-lhe sua vulnerabilidade e sua sinceridade desarmada. Ela viu a mudança nele, a ausência da arrogância, a humildade genuína. Viu o homem que ela havia vislumbrado sob as camadas de sua doença e de sua beleza. Finalmente, ela suspirou, um som que parecia liberar uma parte da dor que ela carregava. Entre, Arthur, ela disse, a voz ainda cautelosa, mas sem a dureza de antes. Não podemos conversar na porta. Arthur sentiu um alívio tão profundo que suas pernas quase cederam. Era um pequeno passo, um fio tênue de esperança, mas era um começo. Ele entrou na casa simples, o cheiro de temperos caseiros e de limpeza preenchendo o ar. O silêncio que se seguiu não era mais o silêncio opressor de sua mansão, mas um silêncio carregado de possibilidades, de um caminho incerto, mas talvez de redenção. Ele sabia que o perdão, se viesse, seria um processo longo e doloroso, mas pela primeira vez em meses, Arthur sentiu que havia uma chance. Clara indicou uma cadeira simples na pequena sala de estar, e Arthur sentou-se, sentindo-se estranhamente à vontade, apesar da tensão no ar. A casa, embora modesta, exalava uma sensação de lar, de cuidado e de vida real. Havia fotos emolduradas na parede, uma estante com livros usados e o aroma suave de café recém-passado. Era um contraste gritante, com a frieza imponente de sua própria mansão
E Arthur percebeu, com um aperto no peito, o que ele havia trocado por sua farsa. Clara sentou-se na cadeira oposta, os braços cruzados, o olhar ainda cauteloso. Por que agora, Arthur? Ela perguntou a voz mais firme. Por que só depois de meses você veio me procurar? Arthur respirou fundo. Porque levei meses para entender o que eu fiz, para entender o que você significava para mim. Eu estava tão cego pelo meu medo de voltar a ser o homem quebrado, que não percebi que estava quebrando a única pessoa que realmente se importava. Eu tentei voltar à minha vida antiga, ao trabalho, ao meu império, mas tudo parecia vazio. Eu não conseguia parar de pensar em você, em como eu te machuquei. Eu me dei conta de que você não era apenas a minha cuidadora, Clara. Você era a minha âncora, a minha consciência. Você me fez ver além da minha própria beleza, da minha própria riqueza. Você me fez ver a mim mesmo, de verdade. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu passei semanas procurando por você aqui, na sua comunidade. Eu vi como as pessoas vivem, como elas se ajudam. Eu vi a verdade que eu havia ignorado por toda a minha vida. E eu percebi que a minha recuperação física não significava nada sem a recuperação da minha alma, que você começou. Eu precisava te encontrar para te dizer isso, para te pedir perdão de verdade. Não porque eu queira que você volte, mas porque eu preciso que você saiba que eu aprendi a lição. Que eu sou um homem diferente por sua causa. Clara o ouviu em silêncio, seus olhos absorvendo cada palavra, cada nuance de sua expressão. Ela viu a sinceridade em seus olhos, a dor genuína. Eu não sei se posso perdoar, Arthur, ela disse, a voz suave, mas carregada de mágoa. A confiança é uma coisa frágil, e você a quebrou em pedaços. Eu sei, ele respondeu, sem desviar o olhar. E eu não espero que você me perdoe agora, ou talvez nunca. Eu precisava te dizer. Eu precisava que você soubesse que eu não sou mais aquele homem que te enganou. Que eu sou grato por tudo o que você fez, mesmo pela dor que sua partida me causou, porque foi essa dor que me abriu os olhos. Clara se levantou e foi até a janela, olhando para a rua. O silêncio voltou, mas desta vez não era de tensão, mas de reflexão. Arthur esperou, o coração batendo forte, mas com uma calma estranha. Ele havia dito a verdade nua e crua. O resto estava nas mãos dela. Ela se virou e seus olhos encontraram os dele. Eu vi o que você fez, Arthur, mas também vi o homem que você estava se tornando, mesmo antes de eu ir embora. E eu vi o homem que você é agora, vindo até aqui sem orgulho, sem máscaras. Isso significa algo. Ela fez uma pausa. Mas a confiança não se reconstrói em um dia ou em uma conversa. Leva tempo e esforço. Arthur assentiu, a esperança brotando em seu peito. Eu sei, e eu estou disposto a fazer o que for preciso. O tempo que for preciso. Clara deu um pequeno sorriso, o primeiro que ele via nela desde o dia em que ela o deixou. Era um sorriso melancólico, mas havia um vislumbre de algo mais. Por que você não me conta o que aconteceu com você desde que eu fui embora, Arthur? De verdade. E assim Arthur começou a narrar os meses de vazio, de busca, de autodescoberta. Ele falou sobre como a mansão parecia um túmulo, como o trabalho perdeu o sentido, e como ele havia se sentido perdido até que as senhoras na praça lhe deram a pista. Ele não escondeu nada. Cada palavra, um tijolo na reconstrução de uma ponte que ele mesmo havia incendiado. A conversa se estendeu pela tarde, não como um interrogatório, mas como um lento e doloroso processo de cura, onde a verdade, finalmente revelada, começava a desatar os nós do passado e a abrir um caminho, por mais incerto que fosse, para um futuro diferente. Arthur continuou a falar, detalhando a aridez de sua vida após a partida de Clara. Ele descreveu a mansão, antes um símbolo de seu sucesso, agora um eco de sua solidão. As refeições que antes eram preparadas com carinho por Clara, agora eram consumidas em silêncio, sem sabor. As reuniões de negócios, que antes o energizavam, tornaram-se monótonas, os números e estratégias perdendo todo o significado diante do vazio que sentia. Ele falou sobre as noites insones, a mente incessantemente voltando ao bilhete de Clara, as suas palavras e a sua própria covardia. Eu tentei preencher o vazio com o trabalho, com a rotina, Arthur explicou, a voz rouca, mas era como tentar encher um balde furado. Nada funcionava.
Eu me sentia como o homem quebrado que você encontrou, mas desta vez a doença era interna, na minha alma. Eu não via mais a beleza do meu mundo, porque o que importava para mim tinha ido embora. Ele contou sobre a frustração da busca inicial, usando seus métodos habituais, e como isso o levou a um beco sem saída. Foi então que eu percebi que eu não estava procurando por uma funcionária, Clara. Eu estava procurando por você. E, para te encontrar, eu precisava sair do meu mundo e entrar no seu. Eu precisava ver o que você via, viver o que você vivia. Arthur descreveu seus primeiros dias na periferia, o choque cultural, a estranheza, mas também a gradual adaptação, a forma como começou a observar as pessoas, a ouvir suas histórias, a sentir a pulsação da comunidade. Eu nunca tinha parado para realmente ver as pessoas antes, ele admitiu, um tom de vergonha em sua voz. Eu via números, oportunidades, ameaças, mas aqui eu vi humanidade, eu vi resiliência, solidariedade, e eu comecei a entender por que você é quem você é. Clara ouvia, os olhos fixos nele. Não havia interrupções, apenas pequenos movimentos da cabeça, um leve franzir das sobrancelhas, que indicavam que ela estava absorvendo cada palavra. Ela via a sinceridade em seu rosto, a vulnerabilidade que ele nunca havia permitido que ninguém visse antes. Aquele não era o Arthur, arrogante e imponente que ela havia conhecido. Era um homem despojado, quebrado pela perda, mas reconstruindo-se com uma base mais sólida. Quando Arthur terminou sua narrativa, um silêncio pesado preencheu a sala. O sol da tarde começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que entravam pela janela, suavizando o ambiente. Eu não estou pedindo seu perdão para que você volte para a minha mansão, Clara, Arthur disse, quebrando o silêncio. Eu estou pedindo seu perdão para que eu possa viver em paz comigo mesmo, para que eu possa ser o homem que você me ajudou a ser. Se você puder me dar uma chance, qualquer chance de provar que eu mudei, eu serei eternamente grato. Mas se não puder, eu entenderei. Eu só precisava que você soubesse a verdade, a minha verdade. Clara se levantou e caminhou até a janela novamente, observando as crianças brincando na rua. O ar parecia vibrar com a tensão de sua decisão. Arthur esperou, o coração na garganta. Ele havia entregado tudo, sua alma exposta. Ela se virou, seus olhos encontrando os dele. É uma longa estrada, Arthur, ela disse, a voz suave, mas firme. A confiança não se reconstrói da noite para o dia, e eu não sei se um dia ela será a mesma. Mas eu vi você hoje, de verdade. E o que eu vi me deu uma pequena esperança. Ela não disse mais nada, mas o olhar em seus olhos era de um reconhecimento que Arthur jamais esqueceria. Era um começo, um fio tênue de possibilidade. Ele sabia que não era um perdão completo, mas era uma abertura. E para o homem que havia perdido tudo, essa pequena abertura era o mundo inteiro. Ele havia vindo em busca de redenção, e talvez, apenas talvez, ele a tivesse encontrado. O sol se pôs completamente, mergulhando a sala em uma penumbra suave, mas para Arthur, uma nova luz começava a surgir. O silêncio que se seguiu às palavras de Clara não foi constrangedor, mas preenchido por uma quietude reflexiva. Arthur sentiu um nó na garganta afrouxar. Era uma chance, por menor que fosse, e ele a agarraria com toda a sua força. Ele não esperava um abraço, nem um convite para voltar à vida dela imediatamente. Apenas a permissão para tentar. Obrigado, Clara, ele disse, a voz rouca de emoção. Eu não vou te decepcionar de novo. Clara apenas assentiu, um olhar pensativo em seu rosto. Você deve estar com fome, ela disse, mudando de assunto, mas com uma gentileza que não passou despercebida por Arthur. Vou preparar algo. Arthur observou-a enquanto ela se movia pela pequena cozinha, a simplicidade de seus gestos, a familiaridade com o ambiente. Ele notou a ausência de ajudantes, de aparelhos caros. Tudo era feito com as próprias mãos, com um cuidado que ele havia esquecido que existia. Ele se ofereceu para ajudar, mas ela apenas sorriu levemente e disse, fique aí, você é meu convidado. A refeição foi simples, mas deliciosa. Arroz, feijão, frango e uma salada fresca. Arthur comeu com um apetite que não sentia há meses, saboreando cada garfada. Não era a comida sofisticada a que estava acostumado, mas era preparada com carinho,
e isso fazia toda a diferença. Durante a refeição, a conversa fluiu de forma mais natural, embora ainda com uma certa cautela. Eles falaram sobre coisas triviais, sobre a comunidade, sobre o tempo. Arthur evitou tocar no passado, permitindo que Clara guiasse o ritmo da interação. Quando a noite caiu, Arthur percebeu que não havia um táxi fácil de encontrar naquela hora. Clara, percebendo sua hesitação, ofereceu: "Você pode ficar no sofá se quiser. É melhor do que tentar voltar para a cidade a esta hora." Arthur aceitou, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Ele sabia que era um gesto de conveniência, mas também um sinal de que ela não o via mais como uma ameaça. Ele dormiu no sofá. O barulho da rua e os sons da casa simples substituindo o silêncio opressor de sua mansão. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu profundamente. Nos dias que se seguiram, Arthur não voltou para sua mansão. Ele alugou um pequeno quarto em uma pensão próxima à casa de Clara. Ele não a pressionou, não apareceu em sua porta sem aviso. Em vez disso, ele começou a frequentar os mesmos lugares que ela, de forma discreta. Ele ia à padaria, onde ela comprava pão, sentava-se na praça onde ela conversava com as vizinhas, observava a vida da comunidade. Ele queria entender de verdade o mundo dela. Ele começou a ajudar de pequenas formas. Viu um vizinho com dificuldade para carregar sacolas pesadas e ofereceu ajuda. Ofereceu-se para consertar uma cerca quebrada na casa de uma senhora idosa. Ele, o magnata, estava usando suas mãos para trabalhos simples e sentia uma satisfação que o dinheiro nunca havia lhe proporcionado. As pessoas da comunidade, a princípio desconfiadas do homem de fora, começaram a vê-lo com menos estranheza e mais curiosidade. Clara observava tudo à distância. Ela via Arthur conversando com as crianças, rindo com os adultos, suando sob o sol enquanto ajudava nos reparos. Ela via a humildade em seus olhos, a ausência de qualquer vestígio de seu antigo orgulho. Era um processo lento, mas a cada dia, um pequeno pedaço da muralha que ela havia construído em torno de seu coração parecia ceder. Ele não estava pedindo, estava mostrando. E isso, para Clara, era o que realmente importava. A estrada era longa, como ela havia dito, mas Arthur estava disposto a percorrê-la passo a passo para provar que a beleza que ela havia curado não era apenas física, mas uma beleza de alma que ele estava finalmente aprendendo a cultivar. Os dias se transformaram em semanas. Arthur havia se tornado uma figura familiar na vizinhança. Ele não usava seu nome completo, apenas Arthur, e ninguém parecia se importar com seu passado. Ele era o homem que ajudava a carregar as compras da feira, que consertava o portão rangente da dona Carmela, que jogava bola com as crianças na praça depois da escola. Ele ouvia as histórias dos moradores, compartilhava risadas e, pela primeira vez em sua vida, sentia-se parte de algo maior do que seu próprio império. A satisfação que encontrava em ajudar, em ser útil sem esperar nada em troca, era um bálsamo para sua alma ferida. Sua aparência também mudou. As roupas simples e desbotadas que ele havia adotado se tornaram sua segunda pele. O sol bronzeou seu rosto, e o trabalho físico fortaleceu seu corpo de uma maneira diferente da academia de luxo. Ele parecia mais à vontade, mais real. A aura de inacessibilidade que o cercava em sua vida anterior havia desaparecido, substituída por uma simplicidade acolhedora. Clara observava tudo. De sua janela enquanto regava suas plantas, ou na padaria enquanto tomava seu café, ela via Arthur. Ela o via sorrir genuinamente, não com o sorriso polido e calculado de antes, mas com um brilho nos olhos que ela reconhecia como o mesmo que havia vislumbrado quando ele estava mais vulnerável. Ela ouvia os comentários dos vizinhos. O Arthur é um bom rapaz, não é? Ele tem um coração de ouro. Nunca vi alguém tão disposto a ajudar. Cada palavra era um pequeno ponto de luz no caminho para a reconstrução da confiança. Um dia, enquanto Clara voltava do mercado com sacolas pesadas, sentiu uma mão gentil pegar uma delas. Era Arthur. Ele não disse nada, apenas sorriu e começou a caminhar ao lado dela. O silêncio entre eles não era mais tenso, mas confortável, preenchido pelo som dos passos e da vida ao redor. Você não precisava fazer isso, Clara disse finalmente, um leve rubor em suas bochechas. Eu quis. Ele respondeu, o sorriso ainda em seu rosto. É o mínimo que posso fazer por alguém que me ensinou tanto.
Eles caminharam juntos até a porta da casa dela. Ao chegarem, Arthur não se virou para ir embora como de costume. Ele parou, olhando para ela, e Clara percebeu que a barreira entre eles havia diminuído consideravelmente. Clara, ele começou a voz um pouco mais séria. Eu sei que estou aqui há algumas semanas. E eu não quero te incomodar, mas eu queria saber se você estaria disposta a tomar um café comigo, um dia desses. Não como o Arthur de antes, nem como o homem que te enganou. Apenas como um amigo. Se você quiser, claro. Clara o olhou nos olhos. Ela viu a apreensão, a esperança, a honestidade. Aquele não era um pedido para reatar um romance, mas um pedido de uma conexão humana, de uma chance de amizade, uma chance de provar que a mudança era real e duradoura. Ela pensou por um momento, um leve sorriso brincando em seus lábios. Que tal amanhã de manhã na padaria? Ela respondeu, a voz suave. Às 8. O rosto de Arthur se iluminou. Era um pequeno passo, mas para ele significava o mundo. Perfeito, ele disse, um brilho de alegria em seus olhos. Até amanhã, Clara. Ele se despediu e se afastou, deixando Clara na porta de sua casa. Ela o observou enquanto ele se distanciava, sentindo uma leveza no peito que não sentia há muito tempo. A ferida ainda estava lá, mas não doía tanto. E a possibilidade de um novo começo, ainda que incerto, começava a florescer no jardim de seu coração. Na manhã seguinte, Arthur chegou à padaria às 7h45, 15 minutos antes do combinado. Ele pediu um café e sentou-se em uma mesa perto da janela, observando o movimento da rua. O cheiro de pão fresco e café pairava no ar, e o burburinho das conversas matinais criava uma atmosfera acolhedora. Ele sentia uma mistura de nervosismo e excitação, como um adolescente em seu primeiro encontro. Pontualmente às 8, Clara entrou na padaria. Ela usava um vestido simples de algodão e seus cabelos estavam presos em um coque solto. Seus olhos varreram o local até encontrá-lo, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Arthur se levantou, puxando a cadeira para ela. Bom dia, Arthur, ela disse, a voz calma. Bom dia, Clara, ele respondeu, sentindo o coração bater mais forte. Obrigado por vir. Eles pediram seus cafés e pão na chapa, e a conversa começou de forma hesitante. Não havia mais a necessidade de Arthur se justificar ou de Clara se defender. Eles falaram sobre o clima, sobre as notícias locais, sobre os vizinhos que Arthur havia ajudado. Era uma conversa leve, sem as camadas de dor e ressentimento que haviam marcado seus encontros anteriores. Arthur sentiu-se à vontade para compartilhar mais sobre suas experiências na comunidade. Ele falou sobre a Dona Carmela e seu jardim, sobre o menino que ele ajudou a consertar a bicicleta, sobre as histórias que ouvia na praça. Ele não se gabava, apenas expressava a genuína satisfação que encontrava nessas interações. Clara ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais. Ela via o brilho em seus olhos quando ele falava sobre a vida simples que estava experimentando. Era um brilho que antes estava reservado para discussões de negócios e aquisições. Eu nunca imaginei que a vida poderia ser assim, Arthur confessou, olhando para a xícara de café. Eu sempre associei felicidade a grandes conquistas, a ter mais, a ser o melhor. Mas aqui eu aprendi que a felicidade pode estar nas coisas mais simples, na conexão com as pessoas, em ser útil. Clara assentiu. É uma lição que muitos demoram a aprender, Arthur. Alguns nunca aprendem. Eu só aprendi porque você me forçou a ver, ele disse, levantando o olhar para ela. Você foi o meu espelho, Clara, e no começo eu não gostei do que vi. Mas agora eu estou começando a ver algo diferente. Houve um momento de silêncio, não de desconforto, mas de entendimento mútuo. Clara não desviou o olhar. Ela via a sinceridade em suas palavras, a vulnerabilidade que ele agora permitia que ela visse. E o que você vai fazer agora, Arthur? Clara perguntou, a voz suave. Você vai voltar para a sua vida antiga? Arthur hesitou. Ele havia pensado muito sobre isso. Eu não sei se consigo voltar para aquela vida, Clara. Não da mesma forma. Eu percebi que meu império, ele não me definia. Ele me consumia. Eu quero usar o que aprendi, o que tenho, para fazer a diferença. Talvez aqui, talvez em outro lugar. Mas não para construir mais riqueza para mim mesmo. Para construir algo que realmente importe. Clara sorriu.
um sorriso genuíno e caloroso que fez o coração de Arthur acelerar. Isso é um bom começo, Arthur. Eles terminaram o café e Arthur pagou a conta apesar da insistência de Clara em dividir. Ao saírem da padaria, o sol já estava alto, iluminando a rua. Foi bom, Arthur, Clara disse antes de se despedir. Foi mais do que bom, Clara, ele respondeu, os olhos fixos nos dela. Foi um novo começo. Ela assentiu, um brilho de esperança em seus próprios olhos e seguiu seu caminho. Arthur a observou até que ela desaparecesse na esquina. Ele sabia que o caminho para o perdão e a reconstrução era longo e incerto, mas pela primeira vez em muito tempo ele não se sentia sozinho na jornada. Ele sentia que havia uma chance, não apenas para si mesmo, mas para uma conexão que ele havia quase destruído e que agora, lentamente, começava a ser tecida novamente. A conversa na padaria marcou um ponto de virada. A partir daquele dia, a interação entre Arthur e Clara adquiriu uma nova camada de abertura. Eles se encontravam com mais frequência, não apenas para cafés rápidos, mas para conversas mais longas, sentados na praça ou na pequena sala de estar de Clara, onde as memórias do passado ainda pairavam, mas agora com um tom diferente. Arthur continuou a se integrar à comunidade. E Clara, por sua vez, começou a compartilhar mais sobre sua vida, seus sonhos e as dificuldades que a vizinhança enfrentava. Foi durante uma dessas conversas que Arthur teve uma ideia. Clara havia mencionado a falta de um espaço adequado para as crianças estudarem e terem atividades no contraturno escolar. Muitos pais trabalhavam o dia todo e os jovens ficavam nas ruas vulneráveis. A ideia plantou uma semente na mente de Arthur. Ele viu uma oportunidade de colocar sua nova filosofia em prática, de usar sua experiência e, sim, seus recursos, para algo que realmente importasse. Clara, você mencionou que as crianças precisam de um lugar para estudar e ter atividades. Arthur disse um dia, enquanto eles tomavam chá na casa dela. Há algum terreno baldio ou um prédio antigo por aqui que poderia ser reformado? Clara o olhou, surpresa. Sim, há o antigo centro comunitário. Está abandonado há anos, caindo aos pedaços. Ninguém tem dinheiro para reformá-lo. E se eu pudesse ajudar com isso? Arthur propôs, seus olhos brilhando com uma nova energia. Eu poderia financiar a reforma, trazer engenheiros, arquitetos. Poderíamos transformá-lo em um centro de estudos, com biblioteca, salas de aula, talvez até um pequeno laboratório de informática. Clara ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Ela via a sinceridade em seu rosto, a paixão em sua voz. Não era o magnata tentando comprar sua redenção, mas o homem que ela havia conhecido, que estava buscando um propósito. Seria um sonho, Arthur, ela disse, a voz embargada, mas é um projeto enorme, e a comunidade, eles precisam confiar em você. Eu sei, ele respondeu, e estou disposto a conquistar essa confiança. Eu não quero apenas jogar dinheiro, quero trabalhar com a comunidade, ouvir o que eles precisam e construir isso juntos. Você me ajudaria, Clara? Você conhece as pessoas, sabe o que é melhor para elas. A ideia de trabalhar lado a lado, de construir algo significativo juntos, era tentadora. Clara sentiu uma pontada de esperança. Era uma chance de ver a mudança de Arthur, não apenas em palavras, mas em ações concretas que beneficiariam a todos. Eu ajudaria, ela disse, um sorriso se abrindo em seu rosto. Mas com uma condição. Você tem que prometer que não vai desaparecer no meio do caminho. Arthur sorriu de volta, um sorriso de alívio e determinação. Eu prometo, Clara. Eu não vou a lugar nenhum. Nos dias seguintes, Arthur mergulhou no projeto com uma energia renovada. Ele não chamou sua equipe de elite de sua antiga empresa. Em vez disso, ele buscou profissionais locais, engenheiros e construtores da própria comunidade ou de bairros próximos, garantindo que o investimento beneficiasse a economia local. Ele passou horas no antigo centro comunitário, desenhando planos com Clara e outros líderes comunitários, ouvindo suas ideias e preocupações. Ele não ditava, ele colaborava. Clara se tornou sua parceira no projeto, organizando reuniões com os moradores, coletando sugestões e atuando como uma ponte entre Arthur e a comunidade. Ela via a dedicação dele, a forma como ele se importava com cada detalhe, como ele ouvia as pessoas com genuíno interesse. A cada tijolo que era removido do antigo prédio, a cada novo plano que era traçado,
Um tijolo da desconfiança de Clara também era removido. A reconstrução não era apenas do prédio, mas da ponte entre eles, agora mais forte e mais sólida do que nunca. A beleza que Arthur havia encontrado na simplicidade estava se manifestando em algo tangível, algo que transformaria a vida de muitas pessoas, e no processo a dele e a de Clara. O projeto de reforma do antigo centro comunitário rapidamente se tornou o coração pulsante da vizinhança. Arthur, com o apoio incansável de Clara, transformou-se em um catalisador de esperança. Ele não era mais o magnata distante, mas o Arthur do centro, o homem que vestia roupas de trabalho e suava ao lado dos voluntários. As crianças o seguiam com curiosidade, os idosos ofereciam conselhos e os adultos trabalhavam com ele, lado a lado, na demolição e na construção. Arthur descobriu um talento para a liderança que ia além dos conselhos de administração. Ele motivava as pessoas com sua própria dedicação, com sua honestidade e com a visão clara do que o centro poderia se tornar. Ele aprendeu a lidar com imprevistos, a negociar com fornecedores locais e a celebrar cada pequena vitória, como a chegada da primeira carga de cimento ou a instalação das novas janelas. Clara, por sua vez, floresceu em seu papel de elo entre Arthur e a comunidade. Ela organizava as equipes de voluntários, coordenava as doações de materiais e alimentos para os trabalhadores e garantia que as vozes de todos fossem ouvidas. Sua presença era um lembrete constante da confiança que Arthur estava reconstruindo. Ela o via interagir com as pessoas. A paciência com que explicava os planos, a alegria genuína em seu rosto quando uma criança desenhava o que queria ver no novo centro. Houve desafios, é claro, problemas com a estrutura antiga, atrasos na entrega de materiais e até mesmo alguns moradores céticos que duvidavam da sinceridade de Arthur. Mas ele não desistiu. Em vez de se irritar, ele enfrentava os obstáculos com uma calma surpreendente, buscando soluções e explicando cada passo. Clara estava sempre ao seu lado, oferecendo apoio, conselhos e, às vezes, apenas um olhar encorajador que dizia: continue. À medida que as paredes do antigo prédio se erguiam novamente, mais fortes e mais bonitas, a relação entre Arthur e Clara também se fortalecia. As conversas noturnas, antes focadas no projeto, começaram a se aprofundar. Eles falavam sobre seus medos, suas esperanças, sobre o passado e sobre o futuro. Arthur contou a Clara sobre a solidão que sentia em sua vida de luxo, sobre a pressão de manter uma imagem, sobre a falta de propósito. Clara, por sua vez, compartilhou a dor de sua decepção, mas também a força que encontrou na comunidade e em si mesma. Uma noite, enquanto observavam o pôr do sol do telhado do centro em construção, com o barulho suave da cidade ao fundo, Arthur virou-se para Clara. Clara, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro, eu sei que eu te machuquei profundamente. E eu sei que o que estamos construindo aqui é uma forma de tentar compensar. Mas eu queria que você soubesse que, independentemente do que aconteça com o centro ou com a minha vida, eu sou uma pessoa diferente por sua causa. Você me mostrou o que realmente importa. Clara o olhou nos olhos. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e roxo, e a brisa suave movia seus cabelos. Ela viu a sinceridade em seus olhos, a humildade em sua postura. A beleza que ela havia curado em si mesma estava refletida nele agora, uma beleza de caráter e propósito. Eu sei, Arthur, ela respondeu, a voz suave, mas firme. E eu vejo a sua mudança, mas a confiança, ela é como o cimento que usamos aqui. Leva tempo para secar e endurecer. E precisa de manutenção. Arthur assentiu, compreendendo. Eu estou disposto a esperar o tempo que for preciso, Clara, e a fazer a manutenção que for necessária. Por você. Por nós. Ele estendeu a mão e gentilmente tocou a dela. Não havia pressa, apenas uma conexão silenciosa e profunda. Aquele toque tão simples carregava o peso de meses de arrependimento, de esforço e de uma esperança renovada. O centro comunitário estava quase pronto, e com ele, a possibilidade de um novo capítulo para Arthur e Clara, um capítulo construído sobre bases mais sólidas do que qualquer império. O dia da inauguração do centro comunitário Recomeço chegou, e a vizinhança estava em festa.
O antigo prédio abandonado havia sido transformado em um espaço vibrante e acolhedor. Havia uma biblioteca repleta de livros doados, salas de aula coloridas, um laboratório de informática com computadores recondicionados e até um pequeno palco para apresentações. As paredes estavam pintadas com murais feitos pelas crianças, e o jardim externo, antes coberto de mato, florescia com plantas e um pequeno parquinho. Arthur estava no centro da celebração, mas não como o anfitrião que buscava os holofotes. Ele estava misturado à multidão, conversando com os moradores, recebendo abraços e sorrisos de gratidão. Ele se sentia em casa, de uma forma que nunca havia sentido em seus salões de mármore e vidro. Clara estava ao seu lado, radiante. Ela era a alma do projeto, a voz da comunidade, e sua presença ao lado de Arthur era a prova visível da transformação que havia ocorrido. Ela observava Arthur interagir, a genuína alegria em seu rosto, e seu coração se enchia de uma emoção complexa, orgulho, alívio e uma esperança crescente. Quando chegou a hora dos discursos, o prefeito da cidade que havia sido convidado elogiou a iniciativa e a generosidade de Arthur, mas foi quando Clara subiu ao palco que a emoção realmente tomou conta. Ela falou sobre a importância da união, da resiliência da comunidade e da visão que Arthur havia compartilhado. Este centro, Clara disse, sua voz clara e emocionada, é a prova de que, com fé e trabalho duro, podemos transformar o que parece impossível em realidade, e é também a prova de que as pessoas podem mudar. Arthur, você não apenas nos deu um prédio, você nos deu esperança. Você nos mostrou que um recomeço é sempre possível. A multidão aplaudiu calorosamente e Arthur sentiu um nó na garganta. Ele não era mais o homem que buscava aplausos por sua riqueza, mas por suas ações. Depois de Clara, Arthur subiu ao palco. Ele não preparou um discurso grandioso. Ele falou do coração. Eu vim para esta comunidade como um homem perdido, buscando algo que eu nem sabia o que era. Vocês me acolheram, me ensinaram o valor da simplicidade, da conexão humana. Este centro não é meu, é nosso. É um símbolo do que podemos construir juntos quando superamos as diferenças e trabalhamos por um bem maior. Eu sou grato a cada um de vocês e especialmente a Clara, que me guiou neste caminho. Ele desceu do palco e seus olhos encontraram os de Clara. Havia uma profundidade de emoção ali que não precisava de palavras. À medida que a festa continuava, com música e comida caseira, Arthur e Clara se afastaram um pouco da agitação, sentando-se em um banco no jardim recém-plantado. Você fez um trabalho incrível, Arthur, Clara disse, um sorriso suave em seus lábios. Nós fizemos, ele corrigiu olhando para ela. Eu não teria conseguido sem você, Clara. Você foi a minha bússola. Ele pegou a mão dela e desta vez o toque foi mais do que um gesto de amizade. Havia uma ternura, uma promessa. Eu sei que ainda há um longo caminho, Arthur continuou, sua voz baixa. Mas eu quero percorrê-lo com você, Clara. Não importa onde a vida me leve, ou o que eu decida fazer com o resto do meu império. Eu quero que você esteja ao meu lado. Não como uma dívida, mas como uma escolha. Uma escolha de um futuro juntos, se você quiser. Clara olhou para o centro, para as crianças brincando no parquinho, para os vizinhos rindo e conversando. Ela pensou na jornada que eles haviam percorrido, nas feridas que haviam cicatrizado, na beleza que havia emergido da dor. A confiança, como o cimento, havia secado e endurecido. Ela virou-se para Arthur, seus olhos marejados, mas com um brilho de esperança. Eu quero, Arthur, ela sussurrou, apertando a mão dele. Eu quero. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados, iluminando o novo centro comunitário e os dois corações que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um recomeço juntos. O futuro era incerto, mas a fundação estava ali, sólida e cheia de promessas. Os dias que se seguiram à inauguração do Centro Recomeço foram preenchidos por uma doçura e uma calma que Arthur nunca imaginou serem possíveis. A euforia da abertura deu lugar a uma rotina de trabalho contínuo no centro, e rapidamente se tornou um ponto de referência para a comunidade. Arthur e Clara passavam a maior parte do tempo lá, não apenas gerenciando as atividades, mas também participando ativamente, ensinando, aprendendo e simplesmente estando presentes.
A relação entre eles floresceu de forma natural e orgulhosa. Não havia mais a necessidade de provar nada, apenas o desejo de compartilhar. Jantares simples na casa de Clara, passeios despretensiosos pela vizinhança e longas conversas sob as estrelas no pequeno jardim do centro tornaram-se momentos preciosos. Arthur descobriu a alegria de cozinhar refeições simples com Clara, de ouvir suas histórias da infância e de ver o mundo pelos olhos dela desprovidos da complexidade e da pressa que antes o dominavam. Ainda havia o império de Arthur, uma sombra distante de sua vida anterior. Ele havia nomeado uma equipe de confiança para gerenciar seus negócios, com instruções claras para focar em investimentos éticos e sustentáveis, e para desinvestir de qualquer empreendimento que não se alinhasse com seus novos valores. As chamadas de vídeo e os relatórios eram esporádicos, e ele os tratava com uma eficiência distante, sem o fervor ou a obsessão de antes. Seu foco estava ali, na comunidade, na vida que estava construindo com Clara. Uma tarde, sentados na varanda da casa de Clara, Arthur observava o movimento da rua. Crianças corriam, vizinhos conversavam e o cheiro de café vinha da padaria. Ele sentiu uma paz profunda. Sabe, Clara, ele começou, sua voz pensativa, eu costumava pensar que a felicidade era uma montanha a ser escalada, um pico a ser conquistado. Mas agora vejo que é mais como um rio. Ele flui, às vezes calmo, às vezes com correntezas, mas sempre em movimento, e a beleza está em navegar com ele. Clara sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Essa é uma bela metáfora, Arthur, e você está navegando muito bem. É porque eu tenho uma ótima navegadora ao meu lado, ele respondeu apertando a mão dela. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero continuar navegando com você. Eles decidiram morar juntos, não na mansão de Arthur, que ele estava considerando transformar em um centro de inovação social ou vender para financiar mais projetos comunitários, mas na casa de Clara. Era um lar modesto, mas cheio de calor, memórias e a promessa de um futuro compartilhado. Eles adaptaram os espaços, misturando seus pertences, criando um ninho que refletia a simplicidade e a profundidade de sua nova vida. Arthur, o magnata que um dia sonhou em conquistar o mundo, havia encontrado seu verdadeiro tesouro em um pequeno bairro, ao lado da mulher que o havia ensinado o verdadeiro significado de ser rico, não em bens, mas em propósito, em conexão e em amor. A beleza que ele havia curado em si mesmo e que Clara havia cultivado com paciência e perdão, era agora a base de sua existência. Eles não sabiam o que viria, mas sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer correnteza que a vida lhes apresentasse, navegando em direção a um horizonte de possibilidades infinitas. A vida na pequena casa de Clara, agora o lar de Arthur também, era um mosaico de momentos simples e profundamente significativos. Manhãs começavam com o cheiro de café fresco e o burburinho da rua, seguidas por caminhadas até o centro recomeço, onde passavam o dia entre livros, risadas de crianças e a energia contagiante dos voluntários. Arthur, antes acostumado a agendas lotadas e reuniões de alto nível, encontrava um novo ritmo na organização de aulas de reforço, na manutenção do jardim ou na simples tarefa de ouvir as histórias dos moradores. Ele havia se desfeito de grande parte de seus bens materiais desnecessários, mantendo apenas o essencial e o que tinha valor sentimental. A mansão, como ele havia ponderado, estava em processo de ser transformada em uma incubadora de projetos sociais, um legado de sua antiga vida que agora serviria a um propósito maior. O império corporativo, embora ainda existisse, era gerenciado por uma equipe que ele confiava, e suas intervenções eram mínimas, focadas em garantir que a empresa operasse com responsabilidade social e ambiental. Clara observava Arthur com um carinho que crescia a cada dia. Ele não era mais o homem que ela conhecia do passado, nem o magnata arrogante que a havia magoado. Ele era Arthur, o homem que ria com as crianças, que ajudava os idosos a atravessar a rua, que se preocupava genuinamente com o bem-estar de todos. A beleza que ela havia curado em si mesma, a capacidade de perdoar e recomeçar, estava agora espelhada na transformação dele. Certa tarde, enquanto Arthur ajudava um grupo de adolescentes a montar um projeto de ciências no laboratório do centro, seu celular tocou.
Era uma ligação de seu antigo assistente, com uma proposta de investimento multimilionária que exigiria sua presença em uma conferência internacional. Arthur ouviu pacientemente, mas seu olhar estava fixo nos jovens, que discutiam animadamente sobre um circuito elétrico. Agradeço o contato, Marcos, Arthur disse, sua voz calma e firme, mas não poderei comparecer. Minhas prioridades mudaram. Por favor, prossiga com a análise e tome a decisão que considerar mais alinhada com os nossos novos princípios de investimento sustentável. Tenho plena confiança em sua equipe. Ele desligou o telefone sem um pingo de arrependimento. Clara, que passava por perto, havia escutado parte da conversa. Ela sorriu. Mais um convite para o mundo antigo? Ela perguntou. Arthur se virou para ela, um sorriso relaxado em seu rosto. Sim, mas o meu mundo agora é outro, Clara. É aqui, é com você. Ele gesticulou para o laboratório, para as crianças concentradas, para o centro vibrante ao redor deles. Este é o meu império agora. Eles se sentaram em um banco no jardim, observando o sol começar a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A brisa trazia o cheiro de terra molhada e flores. Às vezes eu me pergunto como seria se eu não tivesse vindo para cá. Arthur refletiu, sua voz suave. Se eu tivesse continuado naquela vida vazia. Clara segurou sua mão. Você não continuou. Você escolheu um caminho diferente. E essa escolha, Arthur, é a sua maior riqueza. Ele a olhou, seus olhos cheios de gratidão e amor. Você é a minha maior riqueza, Clara. Você me mostrou que a verdadeira beleza não está no que se acumula, mas no que se constrói, no que se compartilha. E que um recomeço pode ser mais bonito do que qualquer coisa que se deixou para trás. Aquele momento, simples e profundo, selou a promessa de um futuro. Não havia mais dúvidas, nem sombras do passado. Havia apenas a certeza de que juntos, Arthur e Clara haviam encontrado seu lugar no mundo, construindo uma vida de propósito, amor e uma beleza que florescia a cada novo dia. A vida de Arthur e Clara no bairro se tornou um testemunho silencioso da transformação. O Centro Recomeço prosperava, com novas atividades e programas surgindo a cada mês, impulsionados pela energia da comunidade e pelo apoio contínuo de Arthur. Ele e Clara eram vistos como pilares, não por sua riqueza ou influência, mas por sua dedicação genuína e por viverem os valores que o centro representava. Os dias eram preenchidos com pequenas alegrias. O sorriso de uma criança que finalmente entendia um conceito difícil, a gratidão de um pai que encontrava apoio, a camaradagem nas reuniões de planejamento. Arthur, que antes media o sucesso em cifras, agora o encontrava na vitalidade do bairro, na união das pessoas e na profundidade de seus relacionamentos. A casa de Clara era um refúgio de paz. As manhãs começavam com o aroma de café e pão fresco da padaria, e as noites terminavam com a leitura de um livro na varanda, sob a luz suave do poste da rua, ou com conversas profundas que se estendiam pela madrugada. A intimidade entre eles crescia a cada dia, construída sobre o perdão, o respeito mútuo e um amor que havia florescido das cinzas de um passado doloroso. Um dia, enquanto ajudavam a organizar uma feira de artesanato no pátio do centro, um repórter de um grande jornal local se aproximou de Arthur. Ele havia ouvido a história do magnata que abandonou sua vida de luxo para se dedicar a uma comunidade carente e queria uma entrevista. Arthur, relutante no início, concordou, mas com a condição de que o foco fosse no Centro Recomeço e na resiliência da comunidade, e não em sua própria pessoa. Durante a entrevista, o repórter intrigado perguntou: Senhor Arthur, o que o fez mudar? O que o levou a deixar para trás um império e abraçar esta vida? Arthur olhou para Clara, que estava a poucos metros, sorrindo enquanto ajudava uma senhora a arrumar sua banca de crochê. Ele pensou na beleza que ela havia curado em si mesma, na sua força, na sua capacidade de ver além das aparências. Foi a descoberta da verdadeira beleza. Arthur respondeu, sua voz calma e carregada de significado. Eu passei a vida buscando a beleza em coisas materiais, em conquistas grandiosas, mas a verdadeira beleza, a que transforma, está nas conexões humanas, na simplicidade, na capacidade de recomeçar. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que me mostrou isso, que me guiou até aqui.
O repórter tentou aprofundar, perguntando sobre arrependimentos e sacrifícios, mas Arthur apenas sorriu. Não há sacrifício quando se encontra o propósito, há apenas escolhas. E a minha escolha me trouxe para casa. A matéria do jornal, quando publicada, não focou apenas na história de Arthur, mas na força do Centro Recomeço e na união da comunidade. Isso trouxe ainda mais visibilidade e apoio ao projeto, confirmando que a nova abordagem de Arthur, focada no bem-estar coletivo, era o caminho certo. Naquela noite de volta à casa de Clara, eles leram o jornal juntos. Clara, com lágrimas nos olhos, abraçou Arthur. Você realmente mudou, Arthur. E não é só o que você faz, é quem você se tornou. Arthur a apertou em seus braços. Eu sou quem eu sou por sua causa, Clara. Você me deu a chance de recomeçar. Você é a minha beleza. Eles sabiam que a vida continuaria a apresentar desafios, mas a fundação que haviam construído juntos era inabalável. O passado era uma memória distante, e o futuro, um horizonte aberto, cheio de possibilidades, onde a beleza de um amor reconstruído e de uma vida com propósito floresceria para sempre. Os anos se desdobraram em uma tapeçaria rica de propósito e amor. O Centro Recomeço, sob a liderança dedicada de Arthur e Clara, não era mais apenas um ponto de referência no bairro. Ele havia se tornado um modelo, inspirando iniciativas semelhantes em outras comunidades. A antiga mansão de Arthur, agora o Polo de Inovação Social Arthur Almeida, abrigava startups e projetos que buscavam soluções para desafios urbanos, todos com a mesma filosofia de impacto social e sustentabilidade que ele havia abraçado. Arthur e Clara envelheceram juntos. Suas rugas contavam histórias de risadas, desafios superados e um amor que se aprofundava a cada dia. A casa modesta deles continuava sendo o centro de seu universo, um refúgio de simplicidade e afeto. Eles ainda frequentavam o Centro Recomeço diariamente, mas agora, com a sabedoria de quem semeou e viu a colheita, passando o bastão para uma nova geração de líderes comunitários que haviam sido inspirados por sua jornada. Em um dia ensolarado de primavera, o Centro Recomeço celebrava seu 10º aniversário. O pátio estava repleto de rostos familiares e novos, todos unidos pela visão que Arthur e Clara haviam ajudado a construir. Crianças que haviam crescido no centro, agora adolescentes e jovens adultos, apresentavam projetos, tocavam música e compartilhavam suas histórias de sucesso. Arthur, com os cabelos mais grisalhos e um sorriso sereno, observava a cena ao lado de Clara. Ele a segurava pela mão e o calor de seu toque era uma constante reconfortante. Ela, com a mesma graça e força de sempre, irradiava uma paz que só a verdadeira felicidade pode trazer. Um dos jovens que havia sido um dos primeiros alunos do centro e agora era um estudante universitário de engenharia, subiu ao palco. Eu quero agradecer a 2 pessoas que mudaram a minha vida e a vida de todos nós, disse ele, a voz embargada de emoção. Arthur e Clara. Eles nos mostraram que não importa de onde você vem, mas para onde você decide ir. Eles nos ensinaram que a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se dá, e que a beleza está em recomeçar. A multidão aplaudiu de pé, e os olhos de Arthur e Clara se encontraram. Naquele instante, toda a dor do passado, toda a solidão, toda a busca incessante por algo que nunca preenchia, se dissolveu. A beleza que Clara havia curado em si mesma, a capacidade de perdoar e de florescer novamente, era a mesma beleza que Arthur havia encontrado ao se despir de suas vaidades e abraçar um propósito maior. Arthur apertou a mão de Clara e sussurrou. Lembra quando eu disse que você era a minha maior riqueza? Eu estava certo. Você me mostrou a verdadeira beleza. Clara sorriu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. E você, Arthur, me mostrou que o amor pode reconstruir qualquer coisa, até mesmo um império, e que a beleza está em cada tijolo que construímos juntos. Eles se abraçaram em meio à celebração, 2 corações que haviam encontrado seu lar um no outro e em uma comunidade que florescia por causa de sua jornada. A vida, em sua plenitude, era a prova de que o recomeço não era apenas uma segunda chance, mas a oportunidade de construir algo infinitamente mais belo e duradouro. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? A história de Arthur, o magnata que se perdeu em meio ao luxo e à ambição,
E de Clara, a mulher que, apesar da dor, encontrou a força para curar a si mesma e, por fim, guiar Arthur para um verdadeiro recomeço. Vimos a transformação de um homem, a reconstrução de uma comunidade e o florescer de um amor que provou que a verdadeira beleza está na capacidade de perdoar, de mudar e de construir um futuro com propósito. Se você se emocionou com cada capítulo, com a redenção de Arthur e a resiliência de Clara, não deixe de se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias envolventes. Deixe seu like se essa narrativa tocou seu coração e comente abaixo o que você mais aprendeu com a jornada de Arthur e Clara. Sua opinião é muito importante para nós. E claro, compartilhe esta história com amigos e familiares que também precisam de uma dose de esperança e inspiração. Quer mais histórias incríveis como essa? Confira a playlist à esquerda, com outras narrativas que vão te prender do início ao fim. Clique e mergulhe em novos mundos e emoções.